Venda quase garantida no Palmeiras, novo racha no Corinthians e reforços para o São Paulo na metade do ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três assuntos e conta também sobre o Vasco mais perto de fechar com ponta, direita e esquerda. Quero falar ainda sobre o Flamengo, que está no mercado em busca de reforços, quanto o Fla tem para gastar e quais as chances de Matheus Henrique, ex-volante do Grêmio, pintar como reforço. Falo também sobre o Cruzeiro, o que a Raposa pensa para o futuro do Edu. Antes, deixa eu me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e também não esquece de deixar like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Você tá ligado que esse sábado tem cara de domingo no Campeonato Brasileiro, só jogão e várias partidas do Brasileirão. Tô colocando na tela os meus palpites para você se dar bem na hora H. Tem Bahia e Goiás, vou de Bahia. América e Fortaleza, vou de empate. Assim como vou de empate para Botafogo e Fluminense. São Paulo e Vasco para mim dá São Paulo. Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, mais um empate. Curitiba e Atlético Mineiro, eu vou de Galo. Para completar, Santos e Palmeiras, jogo que fecha o sábado às 9 da noite na Vila Belmiro e o Palmeiras vencerá. E você é bom de palpite, manja de futebol? Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para você ficar atualizado sobre tudo que está rolando nesse fim de semana. Primeira notícia é de que o São Paulo já vendeu mais de 50 mil ingressos para o confronto contra o Vasco, marcado para 18h30 no Morumbi. Expectativa de maior público do tricolor no Campeonato Brasileiro. São Paulo que está entre os times que mais levam o torcedor ao estádio. Quero falar também sobre Arboleda, o zagueiro equatoriano que saiu machucado no jogo contra o Sport. Existia a dúvida se foi só uma cãibra muito forte ou uma lesão. Ele passou por exames que não constataram qualquer lesão. O Arboleda fica fora do confronto contra o Vasco, mas é mais por uma precaução e deve voltar ao longo da semana que vem. Quero falar sobre uma comemoração esquisita da Fiorentina. Você sabe que o time italiano está na final da Conference League, certo? E a Fiorentina divulgou um vídeo dos jogadores festejando a classificação para a final dentro do vestiário. Até que surgiu um grito do nada de "Vai Corinthians!". E todo mundo quer saber quem foi o autor desse grito. Até agora esse mistério não foi desvendado, mas as suspeitas recaem para os três brasileiros do elenco: o zagueiro Igor Júlio, o lateral direito Dodô e o atacante Arthur Cabral, que já passou pelo Palmeiras. Se tem alguma ideia, use espaço para comentários e diga quem que você pensa que soltou o grito "Vai Corinthians!". Quero falar sobre o Edu, atacante veterano, que foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada passada, 22 gols marcados em 48 jogos. Na oportunidade ele ainda deu mais 4 assistências, foi fundamental no acesso do Cruzeiro da Série B para a Série A. Você sabe que ele foi emprestado para o Al Fujairah, time dos Emirados Árabes. O empréstimo acaba na metade do ano e o Al Fujairah já disse que vai devolvê-lo à Raposa. A notícia que eu queria dividir com vocês com exclusividade é que a tendência é que o Edu não permaneça para o segundo semestre. Consultei uma fonte minha dentro do Cruzeiro e perguntei se existe plano para que ele permaneça. A frase foi a seguinte, abre aspas: a gente ficou de avaliar internamente a chance do Edu voltar, mas a probabilidade é de saída, fecha aspas. Então, Cruzeiro hoje entende que com Henrique Dourado e Gilberto na função de centroavante e com Bruno Rodrigues, que também pode jogar como 9, o Cruzeiro está bem servido. E a ideia é encontrar um clube que queira comprar o Edu em definitivo ou pegá-lo por empréstimo. Edu que tem vínculo com a Raposa até junho do ano que vem. Só para fechar o assunto, contar para vocês que o Pedro Castro, o volante, que também foi campeão da Série B, outro jogador emprestado ao Fujairah, esse pode acabar ficando nos Emirados Árabes Unidos, foi titular por lá. O Clube dos Emirados tenta convencer o Cruzeiro a baixar o valor estabelecido no contrato de 2 milhões de dólares. Se houver avanço, o Pedro Castro deve ser vendido e a grana entrará nos cofres do Cruzeiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, que resolveu ir ao mercado com força. Luiz Araújo contratado, Pablo Roberto, jogador que está no Remo, avaliado, negociações quentes em relação a Nicolás de la Cruz, o meio atacante de 25 anos de idade, uruguaio que pertence ao River Plate, já acenou ao Flamengo com o sim.
ele quer jogar no rubro-negro, agora falta o principal, um acordo entre o Flamengo e o River Plate. Mas não para por aí, outro nome que tem sido especulado nas últimas horas é do Matheus Henrique, você lembra dele, né? Volante que surgiu no São Caetano, fez quase toda a carreira dele no futebol brasileiro no Grêmio, até que foi vendido para o Sassuolo por 10 milhões de euros. Terminou a temporada lá na Itália como titular absoluto, 29 jogos, 3 gols e 1 assistência. Quase foi parar no Palmeiras na virada do ano, o Verdão chegou a oferecer 6 milhões de euros. A ideia do Sassuolo é só negociá-lo pelos 10 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Grêmio. O Sassuolo pretende ficar com o Matheus Henrique ou vendê-lo desde que exista lucro. E aí que entra o Flamengo. A ideia do Matheus é permanecer na Europa, ele prefere continuar por lá, a menos que os interessados sejam Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pela relação que ele tem, nasceu em São Paulo e é torcedor alviverde, Flamengo por saber que vai disputar basicamente todos os títulos. Então se o Flamengo levar adiante de fato essa história de contratá-lo, pode ter chances desde que invista na casa dos 50 milhões de reais ou um pouquinho mais. Basicamente as mesmas cifras gastas na contratação do Luiz Araújo. Outra informação que tem circulado no Flamengo, que é super importante, diz respeito a quanto o rubro-negro vai ter de grana para gastar com reforços, algo na casa dos 150 milhões de reais. Parece muito, mas se você levar em consideração que foram 50 milhões no Luiz Araújo, na teoria mais 50 milhões no Matheus Henrique e outros 50 milhões no De La Cruz, já acabaria toda essa grana para contratações. E você, como é que vê a possibilidade de o Fla gastar 150 milhões? Quais devem ser as prioridades? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre um ponta acertando com o Vasco. Notícia que vem do Rio de Janeiro, dá conta de que o Vasco tem negociações avançadas com um jogador brasileiro que joga pelo lado direito ou esquerdo do ataque, como um ponta, e atua no futebol europeu. Já tinha sido disputado e desejado por outros clubes brasileiros. O nome segue sendo mantido em sigilo, de acordo com o pessoal do Atenção Vascaínos, canal aqui do YouTube que trata sobre o Vasco. O que eu consegui apurar a respeito disso? 777 e Vasco não falam sobre negociações, mas de fato hoje a prioridade é encontrar um atacante de lado de campo, de preferência ou preferencialmente um atacante que jogue pelo lado esquerdo. Há, na visão dos dirigentes vascaínos, essa grande carência dentro do elenco. Alguns nomes chegaram a ser especulados. Lucas Moura podemos riscar do mapa. Não há nenhuma chance de o Lucas vir para o Vasco. Ele não quer jogar no Brasil e a única proposta que ele recebeu daqui foi do São Paulo. Chegaram a falar do Juninho, atleta que já foi do Fortaleza, está no Kawasaki Frontale. Não sei se seria o cara para resolver os problemas do Vasco. Acho que para que o Vasco o contrate, há a necessidade de chegar alguém para ser titular absoluto. Senão, é melhor não contratar. E enquanto o Vasco busca reforços, vão surgindo notícias de mais clubes cobrando o Vasco em relação ao não pagamento. Agora, o mais novo a cobrar é o Lille, da França, que está reclamando de atrasos nas parcelas da compra do goleiro Léo Jardim. Isso está se tornando uma frequente, né? Aconteceu com o Corinthians em relação ao Piton, com o São Paulo em relação ao Léo Pelé, com o Atlético Tucumã em relação ao Capasso, com o Nacional do Uruguai em relação ao Pumita Rodrigues. O Andrei, volante vendido ao Chelsea, também não recebeu os 30% a que tem direito da negociação. A pergunta que fica é: o que a 777 está fazendo que não está pagando essas contas? A responsabilidade não é do Vasco. O futebol do Vasco é gerido pela 777. Foi por isso que houve a negociação. E aí a 777 precisa virar público para explicar o que está acontecendo. É muito feio que o Vasco, como SAF, continue vivendo como dias anteriores em que essa fama de mal pagador acaba por existir. Você concorda? Você discorda? Use o espaço para comentários e avalie. Beleza? Bora falar agora sobre uma venda muito próxima de acontecer no Palmeiras, mas calma. Verdão não vai perder nenhum titular. Trata-se do Merentiel, o atacante uruguaio, contratado no ano passado por 7 milhões e 400 mil. No Verdão não conseguiu jogar, teve apenas 11 partidas e 2 gols marcados. Foi emprestado no início dessa temporada para o Boca Juniors, começou muito bem, acabou se contundindo. Nessa sexta-feira, inclusive, fez o gol da vitória do Boca Juniors contra o Argentino Juniors na condição de visitante. Ele sai do banco e em 26 minutos marca o gol da vitória por 1-0. E esse gol foi suficiente para que o Boca Juniors levasse adiante a ideia de comprar o Merentiel. Uma operação relativamente barata, de algo na casa dos 10 milhões de reais. A imprensa argentina está cravando que o Merentiel vai ficar em definitivo. Ele havia sido emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors.
Para o Palmeiras o negócio já pode até representar lucro. Verdão havia desembolsado 7 milhões e 400 mil para comprá-lo, vendendo por 10 milhões de reais. Tem um lucro de 2 milhões e 600 mil, embora façamos a ressalva de que o Merentiel foi um dos vários atletas contratados no ano passado que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Pelo Boca Juniors já soma 20 jogos, 4 gols e 2 assistências, tudo isso com 27 anos de idade. Hora de falar sobre o São Paulo, o que o Dorival Júnior quer para a metade do ano em relação a reforços. Conversei com uma pessoa importante da comissão técnica do Dorival e ela contou que o Dorival tem batido na tecla com os dirigentes do São Paulo de que o tricolor com mais 3 reforços de peso muda de patamar e passa a disputar os títulos que participar na temporada de 2023. Dorival, ao contrário do Rogério, entende que o elenco do São Paulo é bom. Dorival gosta do elenco do São Paulo, mas acha que 3 jogadores seriam fundamentais para mudar o patamar, para que o São Paulo se colocasse no mesmo nível dos principais times do futebol brasileiro. Eu falei, mas que tipo de jogador seria esse? Aí a pessoa com quem conversei até citou, não será contratado. Mas só para você entender, quando o Dorival fala no extra classe, o que ele pensa? Essa pessoa citou o Hulk. Repito, o Hulk não será contratado pelo São Paulo. Mas quando o Dorival pensa num extra classe, é esse tipo de jogador que ele imagina. Importante dizer que o São Paulo não tem grana para grandes investimentos. Então, por exemplo, Rames Rodrigues, Matias Rojas, Lucas Moura, esses caras que estão disponíveis no mercado. O Lucas até foi tentado, os outros 2 foram considerados muito altos e nenhum dos 3 será contratado. São Paulo vai tentar atender aos pedidos do Dorival. 3 reforços de peso certamente não virão. No máximo um grande reforço e aí complementos de elenco, alguma coisa nesse sentido. O que o São Paulo tem tentado mostrar ao Dorival é que a crise econômica bateu forte. O tricolor tem tido dificuldades em manter salários, direitos de imagem, pagamentos de comissões, pagamentos a outros clubes, e o Dorival tem aos poucos entendido a realidade financeira e eles vão tentando se adequar. Ainda não existem nomes na mesa do São Paulo. Está na fase de discussão. Esse nome interessa? Ah, mais ou menos. Mas e esse aqui? E é legal contar para vocês que nesse momento da discussão a respeito de reforços, participação também inclui Muricy Ramalho e Milton Cruz, que ficaram alijados das discussões sobre reforços na era Rogério Ceni. Rogério não ouvia a dupla que pertence ao São Paulo, agora o Dorival faz questão de colocar os dois e de escutar sugestões de nomes que possam chegar como reforços, também vindos da boca de Muricy e Milton Cruz. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Corinthians, com um novo racha interno. Dessa vez não inclui somente atletas do elenco principal. A questão envolve o time principal profissional masculino e o time feminino, ainda como resquício daquela carta divulgada pelas atletas do time feminino e pelo técnico Arthur Elias, na época em que o Cuca era a bola da vez, o técnico do Corinthians e super contestado, especialmente pela opinião pública, muito menos pela torcida, muito menos pelos jogadores. Só para exemplificar o que aconteceu. Cuca é contratado, chega com enorme desconfiança e a imprensa começa a bater demais na contratação dele por causa do episódio de 1987. Dentro de campo as coisas vão melhorando, o Corinthians consegue bons jogos e a torcida compra a versão do Cuca e decide por mantê-lo. Os jogadores também estavam super fechados com o Cuca, até que explodiu uma nota. Logo depois de o Corinthians perder para o Goiás, quando o Corinthians toma o 3º gol do Goiás, as jogadoras do Corinthians começam a publicar em suas redes sociais, incluindo o Arthur Elias, o técnico, uma nota contestando a decisão do Corinthians de contratar o Cuca, dizendo que se é um clube popular, um clube que pensa nas meninas, o Cuca não poderia ser o treinador alvinegro. Isso repercutiu muito mal internamente e foi um dos causadores do pedido de saída do Cuca. O Cuca se sentiu completamente constrangido, sabendo que funcionários do próprio Corinthians eram contrários à permanência dele. E esse episódio segue repercutindo de maneira extremamente negativa entre o CT de futebol do time masculino e o CT de futebol do time feminino. Informação trazida pelo Rodrigo Vessoni dá conta de que os atletas do time principal masculino não querem mais relação com o time feminino. Às vezes aconteciam algumas ações, algumas presenças, por exemplo, o Cássio em fevereiro esteve no CT feminino para acompanhar as atividades, para conversar com as meninas. Esse tipo de situação foi encerrado. Não existe mais qualquer tratativa entre as partes. O elenco masculino muito chateado com a intervenção do elenco feminino. Importante dizer também que a torcida pegou birra do time feminino, várias foram as postagens e mensagens, inclusive até ameaças às meninas, algo que também não é aceitável. E você, de que lado está nessa história? Vendo o Corinthians de mal a pior na tabela de classificação, 5 jogos
sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, sem nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas, o pior aproveitamento de pontos de um técnico do Timão nos 5 primeiros jogos desde o início desse século. O que você está pensando de tudo isso? E como é que você vê o racha entre o time masculino e o time feminino? Tô curioso para saber a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar o vídeo, beleza? A gente se vê mais à noite. Abraço, tchau!